Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, nesse espaço aberto, porque como vocês já sabem, eu estava em São Paulo, agora estou indo direto para o Rio de Janeiro, e em São Paulo, onde nós participamos da premiação do IBESC, que graças a vocês, graças ao engajamento gigantesco aqui das pessoas que estão no nosso Portal do José, nós ficamos ali com destaque e ganhamos pela terceira vez na categoria Opinião Política. E vocês também me colocaram entre os três primeiros na categoria Jornalismo em Política. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E como a comunicação também é um ponto principal aqui das nossas análises, porque ela influencia tudo aquilo que a gente faz, influencia as coisas que estão ao nosso redor, hoje temos mais assuntos que ainda estão como repercussão de coisas que chamaram a atenção de todos nós aqui no Brasil, que foi aquele PowerPoint que foi apresentado na Globo News, naquela história que todo mundo está bombardeando para todos os lados. Eu tinha dito para vocês, logo no início desse PowerPoint, que não adianta só um pedido de desculpas, né? Que a empresa tinha que pedir desculpas e apresentar os responsáveis pelo dano, pelo erro, e mostrar o que fez com os responsáveis. Essa seria uma atitude com legitimidade, coerência, se levássemos em consideração que foi de fato um erro, que foi um descuido. Mas, pelo que a gente vê no noticiário no dia a dia, isso está dentro de um contexto em que a empresa já escolheu ou está se colocando cada vez mais efetiva, defendendo um lado. E não é o nosso lado. Não é o lado do povo brasileiro, não é o lado do humanismo, do desenvolvimentismo, não é o lado dos direitos humanos, da democracia, porque eles estão ali costeando o alambrado para apoiar justamente quem combate tudo aquilo que é importante para o nosso país. E por que eu estou dizendo isso? Porque agorinha aconteceu essa divulgação de informações aqui por parte dos órgãos do IBGE, enfim, né? Deixa eu colocar aqui pertinho para vocês. É que a inflação deu uma reduzida. Mas vejam bem, gente, como é que o trato de um fato ele pode ser trabalhado de uma forma que algo positivo se converta em algo negativo. O título da matéria é Prévia da inflação. Preços desaceleram em março. Bom, essa é uma informação positiva, porque nós estamos tendo, portanto, uma redução dos preços. Mas é o seguinte, eles colocam a vírgula, mas ficam acima das expectativas. Ou seja, uma notícia positiva foi totalmente destruída, transformada numa notícia negativa em função de uma especulação. E que especulação era essa? Alta de 0,44 do IPCA 15 foi puxada por alimentação e despesas pessoais. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice registra aumento de 3,90%. Então a inflação do Brasil reduziu para 3,9%, só que eles estão dizendo, olha, mas ficou abaixo das expectativas. Ou seja, o positivo virou negativo. Gente, isso não é feito de uma forma inocente, isso não é feito de uma forma casual. Não. Existe um propósito de se criar um ambiente de crítica a tudo que o governo faz, a todos os comportamentos do presidente Lula, as coisas positivas são ofuscadas a todo instante. Só para você ter uma ideia, o presidente Lula, ontem ele cumpriu uma agenda com 4 eventos super importantes. A entrega de um avião para a Força Aérea Brasileira, que é uma coisa que começou no governo dele lá atrás, né, e que demora tempo, mas agora está surtindo resultado. Nesses tempos em que se fala tanto em soberania e defesa da pátria, foi uma cerimônia muito interessante. O presidente foi numa empresa que é uma união de uma empresa chinesa com empresa brasileira para confecção ou para fabricação de trens aqui no Brasil, que está gerando muitos empregos. Depois o presidente foi na Universidade Federal de São Carlos falar da ampliação de uma série de atividades, de uma série de serviços do hospital, muito bacana, e depois ainda foi lá no pátio da Latam, que comprou 16 aeronaves da Embraer. Olha só que eu estou falando para vocês, quanta coisa positiva. Eu coloquei algumas dessas imagens no nosso corte, no canal de cortes do Portal do José. No entanto, o que você vê de repercussão dos grandes veículos de comunicação?
a gente não vê absolutamente nada, né? E hoje o presidente está também numa agenda muito extensa também. Tá voando para um lado, voando para o outro. Mas o que se vê são sempre os aspectos negativos. A oposição faz o papel de oposição, que seria racional em qualquer lugar do mundo, mas aqui no Brasil ela vai para o campo da irracionalidade, o campo do chute. A história é essa aqui, ó. Se você pegar essa notícia aqui, deixa eu posicionar direitinho aqui, a gente vê esse fato aqui. Investigado no caso Master e na Carbono Oculto, o fundador da REAG discute delação com o Ministério Público. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque a oposição, ela como não tem absolutamente nada para apresentar como contraponto do governo atual, a mostrar, olha, no governo passado tivemos o desenvolvimento humano, o desenvolvimento econômico, os preços, enfim, como eles não têm nada, tivemos obras para entregar, fizemos rodovia, fizemos hidrovia, como não tem nada para apresentar, é só o discurso do pânico moral, o discurso do terror, o discurso do preconceito, do ódio. Então, é o que eles fazem. Quando eles pensam em fazer várias CPIs, eles, inclusive, quando dão nome a CPIs, né, CPI do pagamento do Lulinha, é assim que eles estão colocando, é da propina do Lulinha, é assim que eles divulgam. CPI do Master, CPI de qualquer coisa que se queira fazer como iniciativa da oposição, sempre terá o propósito de se criar um espaço para a futrica. Porque ninguém está preocupado em investigar absolutamente nada, gente. Como eles sabem que eles têm uma maioria dentro do Congresso Nacional, qualquer CPI, qualquer ambiente que se crie, será um ambiente para eles fazerem as selfies, fazerem as lives, fazerem os xingamentos, as presepadas, as performances, e saírem do local para não escutarem absolutamente nada. Então, é por isso que muitas vezes os quadros do governo que estão lá dentro, os quadros dos progressistas, eles tentam evitar que esses palcos sejam criados. E aí eles fazem de novo narrativas, né? Que, olha, o governo não quer que se faça, a CPI está querendo esconder. E tem outra coisa também. Por mais que essas situações todas revelem crimes da direita, do bolsonarismo, o método que eles usam, a corrupção deslavada que eles praticam por todos os lados, eles sempre pervertem os fatos. Eles tentam transformar um fato numa narrativa e eles bombardeiam essa narrativa o tempo todo. Então, isso faz com que todos nós tenhamos sempre atitudes proativas também. Algumas pessoas estão preocupadas aí com a crise energética no planeta, que já está atingindo principalmente de uma forma mais direta os Estados Unidos e a Europa, e pode e deverá chegar até o Brasil. O governo brasileiro vai ter que ter uma habilidade gigantesca para lidar com esses fatos, já jogando para a sociedade o que está acontecendo, informar o que está acontecendo, informar a possibilidade de termos aqui algumas situações críticas em relação a preços e mostrar o que pode ser feito e ganhar o apoio da sociedade. Porque se isso não for feito, você já sabe o que acontece. Qualquer fato, por mais explicação que tenha, por mais racionalidade que tenha, por mais que o presidente da República haja com responsabilidade e republicanismo, eles distorcem o fato. Eles colocam o fato nas costas do governo. Nada, então, como uma informação para gerar ação, como diria o filósofo Hegel, que a desinformação vai gerar não só a nossa acomodação, né, o nosso imobilismo, mas vai acarretar também uma espécie de sequestro dos diálogos, dos debates, porque essa gente acaba pautando por nós aquilo que nós deveríamos estar pautando, né? Os desdobramentos eleitorais você já pode fazer ideia. E tudo isso que eu estou falando está também conectado com algo que está acontecendo fora do nosso país. Hoje está tendo, nesse final de semana, vai ter esse troço aqui, ó. O evento lá da CEPAC. É a 10ª edição, que reúne a extrema-direita do planeta inteiro. Sem Trump, evento MAGA expõe confusão na base trumpista com guerra no Irã. O que está acontecendo? Está uma crise desgraçada lá na extrema-direita nos Estados Unidos, porque os mais fundamentalistas estão se sentindo traídos por Trump, porque perceberam que Trump está sendo uma espécie de pau-mandado do Netanyahu. O Trump, para não se expor numa situação, porque a pior coisa que tem é você no evento com a base dividida. Então ele está saindo fora dessa história. E isso não vai resolver o problema, não,
porque por mais que ele fique fazendo discursos, o fato é que o combustível nos Estados Unidos está subindo e não desceu. E por mais que ele diga que liberou o Estreito de Hormuz, por onde passam ali mercadorias para o mundo inteiro, e que não é só petróleo não, gente. Nós temos o foco no combustível, mas muitos outros insumos importantes para o mundo, para fábricas, para a agricultura, ficam embarreirados por ali. Por mais que se diga que a coisa está desobstruída, quando você pega um mapa da região, você vai ver mais de 100 navios de um lado, sem passar pelo Estreito de Hormuz, lá bloqueados ainda no Oriente Médio, e mais de 100 navios do outro lado, que não podem entrar também para carregarem ou para fazerem ou descarregarem. Então, a situação ela não tem uma perspectiva de uma resolução agora. Isso faz com que o vocábulo narrativa seja cada vez mais considerado por todos nós estratégico e fundamental. Como eu disse a vocês, mais uma jornada de atividades do presidente Lula hoje, muito importante. Depois, no final do dia, eu vou comentar com vocês que atividades foram essas. E dentro desse contexto em que tudo que a gente estiver lendo, tudo que a gente estiver vendo pela internet, todo o discurso da extrema-direita, tudo isso, no final da história, tem um propósito, que é impedir o avanço do progressismo, o avanço do humanismo, a erradicação das nossas iniquidades, da nossa miséria, da desigualdade social e garantir, porque esse é o papel da extrema-direita, que os grupos econômicos aqui do Brasil e fora do nosso país continuem encastelados cada vez mais, ganhando mais dinheiro. Quanto mais eles estressam a sociedade, quanto mais eles despolitizam, quanto mais eles distorcem os fatos, quanto mais eles transmutam a realidade, mais a gente fica aqui sempre numa posição reativa e a gente acaba avançando menos do que a gente poderia avançar, né? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde a gente se vê. São as notícias do dia, tá bom? Espero que você tenha gostado. Mais tarde eu estou de volta aqui com vocês, já no Rio de Janeiro. Um grande abraço, até já. Tchau.